Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler 2 Samuel capítulo 4. Quando Isbosete, o filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, as suas mãos desfaleceram. Todo Israel ficou consternado. Esse filho de Saul tinha a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná e o outro Recabe. Eram filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também a cidade de Beerote era considerada como pertencente a Benjamim. Os Beerotitas tinham fugido para Gitaim e ali vivem como estrangeiros até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas, e então a sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Recabe e Baaná, filhos de Rimom, Beerotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Eles tinham entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em sua cama, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Depois cortaram a cabeça dele e levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. Levaram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, em Hebrom, e lhe disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia, como recompensa eu o agarrei e matei em Ziclag. Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requeriria o sangue dele das mãos de vocês e não os exterminaria da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus moços e eles mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram junto à cisterna em Hebrom. Porém pegaram a cabeça de Isbosete e os sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. No capítulo 4 de 2 Samuel, nós vemos uma cena muito trágica de morte, de vingança, ainda aqui no início do reinado de Davi. Nós vimos que Isbosete era filho de Saul e realmente ele tinha assumido ali uma liderança como era esperado por ser filho do rei. Porém, Deus estava levantando Davi. E quando Isbosete soube que Abner tinha sido morto, e Abner era o seu grande guerreiro, alguém que ele confiava e que todo Israel tinha visto como um homem que trazia proteção, que trazia segurança, Isbosete, percebendo a morte de Abner, já ficou apavorado. A Bíblia diz que as mãos dele se desfaleceram. E foi nesse contexto que 2 homens fiéis de Davi, eles decidem matar, se vingar realmente contra a vida de Isbosete, filho de Saul. O texto diz que eles foram até a casa dele, ele estava dormindo, Isbosete estava em casa quando eles entraram e o feriram. E Recabe e Baaná, esses 2 irmãos, eles matam Isbosete e eles fogem, e ainda pensando estar fazendo algo realmente que agradaria Davi, eles levam a cabeça de Isbosete para poder mostrar a Davi, e chegando ali, eles dizem: Olha, está aqui a cabeça do filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Os irmãos devem lembrar que Davi ele se cercou de muitos homens que estavam em desespero lá na caverna de Adulão. Então
Os homens que caminharam com Davi, muitos deles eram guerreiros e muitos sem nenhum tipo de integridade, temor de Deus. E o que estes dois irmãos aqui fazem é uma tentativa até de honrar o rei Davi, mostrar serviço, quem sabe alcançar algum tipo até de recompensa ou até de honra diante do rei, e se movem pela vingança. Eles se vingam deste filho de Saul, mas quando eles chegam diante de Davi, a reação de Davi é uma reação que eles não esperavam. Davi olha para aqueles homens e primeiro ele lembra o que ele fez quando trouxeram a notícia que Saul estava morto. Davi deixa claro, irmãos, que ele não se moveria pela vingança. Davi deixa claro que mesmo que Saul sempre foi um inimigo que se levantou contra ele, na grande maioria do tempo, Davi mantinha um coração temente a Deus, um coração que não nutria vingança, ódio. Ele realmente sabia fugir de Saul, se esconder fugindo para que Saul não o atingisse, mas o coração de Davi era um coração que não abrigava amargura e ódio contra Saul. E quando então estes dois homens chegam para Davi e dizem que haviam matado o filho de Saul, Davi diz: assim como eu matei o que me trouxe a notícia da morte de Saul, muito mais eu farei com vocês, homens perversos que mataram um homem justo. Irmãos, como nós aprendemos com a vida de Davi. Ele estava aqui num momento de auge, o seu reino estava se estabelecendo, enfim, mas ele não quer se estabelecer pela força do seu braço, pelo espírito de vingança, pelo ódio, mas ele quer se estabelecer pela vontade de Deus, pelo temor de Deus e pela justiça de Deus. Mesmo Davi sendo um homem justo, ele mata estes dois homens que fizeram este ato tão covarde de vingança, para que o reino dele não fosse estabelecido sobre injustiça, sobre um espírito de rivalidade. Davi aqui está nos ensinando e ensinando também ao próprio povo de Israel que estava vendo tudo isso, que o coração de um rei deve ser, antes de tudo, temente a Deus. Que a nossa vida e as nossas conquistas, elas devem ser fruto da graça de Deus, do tempo de Deus e do modo de Deus. Nós não devemos usar as armas carnais, nós não devemos tentar impor aquilo que nós queremos conquistar ou aquilo até que a gente entende ser vontade de Deus. Os dois homens que mataram Isbosete, eles chegaram para Davi dizendo: olha, hoje o Senhor Deus vingou o rei. Eles usam o nome de Deus para poder respaldar a ação deles de vingança. Mas Davi entende que Deus é soberano, Deus é justo e que o reino seria entregue a Davi, e estava sendo entregue pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela justiça de Deus. Nós não devemos tentar conquistar e estabelecer nada com a nossa própria justiça, a justiça própria ou a vingança do nosso coração, nem usar o nome de Deus para poder alcançar objetivos pessoais, mas usando de motivações corrompidas, contaminadas. Davi, ele estabelece a justiça, ele traz o juízo sobre esses dois homens, mas ele, mais uma vez, honra um descendente de Saul, porque Davi era um rei segundo o coração de Deus. Que Deus nos torne homens e mulheres segundo o seu coração. Gostaria de orar nessa manhã. Pai, obrigado porque o Senhor nos fala pela sua palavra e que a vida de Davi continue sendo para nós uma inspiração, assim como a tua palavra nos inspira a fazer a tua vontade, e Davi, o Senhor o chama de homem segundo o teu coração, que nós possamos aprender, tanto com as virtudes, quanto também os momentos que Davi falhou, mas se arrependia diante do Senhor. Que o nosso coração se mova, ó Deus, confiando no Senhor, esperando o tempo e o modo do Senhor agir, e não pela nossa própria força ou por motivações erradas. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.